Deus abençoe nossos irmãos. Boa noite a todos. Que Deus possa recompensar o prazer e a dedicação que cada um tem em ouvir a boa palavra de Deus. Em São Mateus, capítulo 28, versículo 19, diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Na primeira carta do apóstolo São João, no capítulo 5, versículo 7, também encontramos assim: porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. E para complementar a nossa leitura, também em Apocalipse capítulo 22, versículo 17, e o Espírito e a esposa dizem: vem. Bondoso Pai Celeste, o Senhor faz descer ao nosso coração uma simples inspiração que nós queremos compartilhar com nossos irmãos. Esteja conosco, Pai. Enche o nosso coração de alegria enquanto nós vemos a realidade da Tua Palavra para este dia. Obrigado, Senhor, no nome de Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero falar, meus irmãos, um pouquinho sobre quem são o Espírito, o profeta e a noiva. Se os irmãos puderem notar, em Apocalipse capítulo 22, versículo 17, nós temos simplesmente mencionado o Espírito e a esposa. Eu resolvi reativar o nosso quadro, não que eu resolvi, não, inspiração para pregar essa mensagem, eu acho que fica melhor para poder explanar. No livro de Apocalipse, capítulo 22, 17, nós temos simplesmente o Espírito e a noiva. Nós temos as três palavras: Espírito, profeta e a noiva. É no parágrafo 162 da mensagem à Era de Laodiceia. Na metade do parágrafo, o irmão Branda diz assim: o Espírito e a noiva dizem vem, citando obviamente
Apocalipse capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. O grão de trigo, a noiva que caiu na terra em Niceia, voltou ao seu original grão da palavra novamente. Menciona a palavra profeta. E de maneira nenhuma é acrescentar ao versículo, porque nós vamos, pela inspiração e pela revelação divina, entender quem é o Espírito, quem é o profeta e quem é a noiva. É de suma importância nós podermos reconhecer quem é a noiva, porque se nós não soubermos quem é a noiva, não há arrebatamento. O irmão Brana diz isso na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, parágrafo 240. Ele disse que quando a noiva souber a sua posição, quando a noiva reconhecer quem ela é, saber quem ela é, dar-se-á o arrebatamento. Eu creio que os irmãos, na grande maioria, os irmãos que creem na mensagem, não têm esta revelação de quem é a noiva, qual é a identidade da noiva. Porque o inimigo nos tem enganado, nos tem ludibriado, e nós acabamos nos confundindo com as citações que nós encontramos na mensagem do irmão Brana, assim como o povo que crê na Bíblia, os denominacionais, eles se confundem com Pai, Filho e Espírito Santo. E eles passam a crer que existem três pessoas distintas na divindade, separadamente um do outro. Eu quero aplicar a mesma fórmula que o irmão Brana aplicou para entender Pai, Filho e Espírito Santo. Quero aplicar a mesmíssima fórmula para entendermos Espírito, profeta e a noiva. Porque se nós não tivermos revelação, não poderemos ter um pleno entendimento, podermos ser amadurecidos e compreender o que Deus veio fazer nestes últimos dias. Por isso, não é acrescentar quando o irmão Brana cita a palavra profeta. Se os irmãos têm nos acompanhado, nós temos já de um bom tempo enfatizado que no ministério do irmão Brana, o Senhor Jesus Cristo, Ele é o personagem principal. E não é falar por falácia. Nós temos a fotografia do Senhor Jesus Cristo, na forma do Espírito Santo, e Ele veio a William Marion Brana. Em outras palavras, o Espírito Santo veio à noiva. E esse Espírito, eu podia adiantar agora, este Espírito
Santo, sendo Jesus Cristo, na aparência desta coluna de fogo, ele é o profeta. Eu quero aplicar a mesmíssima fórmula, como eu disse aos irmãos, para não ver três. Não há como ver três. O Evangelho de Cristo, ele é baseado na unidade, não é na trindade, não é na unicidade, mas na unidade. Você junta duas partes e elas se unem e formam um elemento, uma pessoa. Foi assim com Pai, Filho e Espírito Santo. Do mesmo modo é com o Espírito, o profeta e a noiva. Vejam, meus irmãos, o porquê de enfatizar isto? Porque nós vemos muitas vezes os ministros, os pastores, os evangelistas apontarem que a noiva, ela é o povo que escuta, e não está, de certa forma, não está errado, que escuta a mensagem pregada pelo sétimo anjo. O problema está em deixar o profeta de fora da noiva. Porque quando é lido o parágrafo 162 da Era de Laodiceia, eles apontam o Espírito como sendo Jesus Cristo, o Espírito Santo. Não está errado. Eles apontam o profeta como se fosse William Marion Branham, e eles apontam a noiva como se fôssemos nós, um grupo à parte do profeta, ou seja, um grupo à parte de William Marion Branham. E isso está totalmente errado, porque esta é a mesma visão trinitária que separa o Pai do Filho e do Espírito Santo. Estes três são um. E eu quero enfatizar que estes três também são um. Não pode um agir em separado do outro. O Espírito não pode trabalhar se ele não estiver exercendo o seu cargo profético. Sim, o Espírito Santo exercendo o seu cargo profético. Suponhamos que nós separássemos, como os irmãos veem separadamente, o Espírito, William Branham e a noiva, o Espírito, o profeta e a noiva. Nós poderemos presumir que quando o profeta está atuando, ele está à parte do Espírito? Ele está fazendo um trabalho solo? E o Espírito não tem nada a ver com isso? Poderíamos ver o Espírito trabalhando sem atuar como um profeta à parte? Não poderíamos ouvir a voz de um Espírito se ele não estiver em uma carne humana para exercer o seu ofício profético. E quando o Espírito, sendo profeta, manifesta em um corpo humano, este corpo é o corpo
da noiva. E eles formam uma unidade. Os três são um. A noiva não age sem o Espírito. A noiva não pode agir sem o profeta. O sétimo anjo recebia a sua orientação do Espírito. O irmão Branham diz: note a harmonia que existia entre o Pai e o Filho. Jesus nunca fazia nada sem que o Pai primeiramente lhe mostrasse. Esta mesma harmonia é para existir entre Cristo e a sua noiva. Esta mesma harmonia, acho que é a era de Pérgamo ou a era de Laodiceia, não estou lembrado do parágrafo. Esta mesma harmonia existiu entre Cristo e William Branham. William Branham não podia agir sem que o Espírito lhe mostrasse. Ele não podia dizer que o problema, a enfermidade que estava no corpo da pessoa sairia se ele primeiro não tivesse uma visão a respeito daquilo. Se Deus não lhe mostrasse a cura, ele simplesmente fazia uma oração me perdoe, meus irmãos. Ele simplesmente fazia uma oração e dizia palavras de fé que encorajavam aquela pessoa necessitada. Mas ele nunca podia dizer: assim diz o Senhor, se o Espírito não lhe mostrasse. Então o irmão Branham segue. Parágrafo 162, a era de Laodiceia. Sim, atentem para o profeta autenticado de Deus que aparece nesta última era. Quem é o profeta que aparece autenticado nesta última era? Quem é o Pai? Quem é o Filho? Quem é o Espírito Santo? Se nós lermos São Mateus 28, 19, como nós lemos no início, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O irmão Branham diz na mensagem Perguntas e Respostas número 9, parágrafo 150, em Mateus 28, 19, o último capítulo e o penúltimo verso. Se você lê uma história de amor e diz que e desde esse dia em diante, João e Maria viveram felizes. Porém, quem são João e Maria? Para descobrir isso, você tem que regressar ao princípio do livro e averiguar, ver quem são João e Maria que viveram felizes desde esse dia em diante. Quando se lê Mateus 28, 19, está se lendo o final da história. Quem é o Pai? Quem é o Espírito Santo?
Então o irmão Branham faz esse pequeno drama, esse comparativo. Se nós lermos uma história, João e Maria viveram felizes para sempre. Mas quem é João e Maria? Voltemos às páginas anteriores e voltemos ao princípio do livro. Voltemos ao princípio da história. Voltemos ao princípio do ministério do sétimo anjo. Voltemos ao início do seu ministério para descobrir o que o motivou, o que o impulsionou para ter um ministério tão grandioso quanto foi. Atentemos para a aparição desta coluna de fogo, que nós possamos ter um olhar especial a esta luz que na manhã do nascimento do irmão Branham entrou pela pequena portinha daquela simples e humilde cabana lá naquela montanha de Kentucky e pairou sobre o bercinho do bebê. Olhamos com um olhar mais atencioso quando esta luz acompanhava o irmão Branham e ela era até mesmo vista por aquelas cartomantes, aquelas mulheres que adivinhavam. A luz acompanhando William Branham, a luz falando com William Branham: nunca bebas, nunca fumes, nunca desonre o teu corpo, porque quando tiveres mais idade, eu tenho um trabalho. Jesus precisava fazer um trabalho. Ele precisava revelar o seu segredo. Ele precisava revelar o seu mistério. Ele precisava manifestar Apocalipse 10, ele precisava cumprir o cenário de Apocalipse 10. Ele precisava de um corpo para poder colocar o pé sobre a terra e o outro sobre o mar. Ele precisava de uma mão para receber o livro. Ele precisava de uma boca para ecoar 7 trovões. Atentemos com um olhar especial ao início do ministério, quando desta luz, naquela noite, naquela cabana, quando o irmão Branham decidiu que não regressaria para sua esposa e para o seu filhinho, se ele não descobrisse o que se tratava, tudo isso, as visões, ele não conseguia compreender. E quando ele ia aos ministros, eles diziam: livre-se disto, Billy, isso é do diabo. E ele disse: como pode ser do diabo? Porque quanto mais eu me envolvo, ouço, mais eu amo a ele. Mas aquilo, de certa forma, lhe causava uma estafa mental, física. E quando ele decidiu ir para aquela cabana, isolado no meio do mato, pela madrugada, aquela luz entrou. E desta luz saiu um anjo.
e explicou para ele a tua vida peculiar, o teu nascimento peculiar. É porque tu vai levar um dom para as pessoas. E começou a explicar que até mesmo Jesus foi chamado de Beelzebu. Ele não era entendido. Os profetas não são entendidos, eles sempre são mal entendidos, porque os homens são carnais e Deus não atua na frequência da mentalidade humana. Deus atua de acordo com a sua palavra. E aquela voz, aquele anjo disse: como a Moisés foram dados 2 sinais, tu também, 2 sinais te serão dados. O primeiro sinal acontecerá que você segurará a mão do enfermo, ela vai mudar de cor, ela vai vibrar, e você vai descobrir se é uma enfermidade causada por germe. Você vai saber qual é a enfermidade, a doença que está no corpo da pessoa. Se você orar e a sua mão voltar ao normal, a pessoa ficará curada. Significa que a pessoa estará curada. O segundo sinal ocorrerá que você saberá os segredos dos corações das pessoas. E tudo isso aconteceu, tudo isso pela liderança do Espírito, tudo isso pela liderança da coluna de fogo. O que nos difere dos demais é que nós temos o sobrenatural no nosso meio. Nós temos uma coluna de fogo, nós temos a foto do Espírito Santo, nós temos a foto do Senhor Jesus. E muitas vezes nós só enfatizamos o homem, o William Branham, o homem, o ser humano, a humanidade, e nós deixamos Cristo de lado. O irmão Branham diz: a única diferença entre Israel e as demais nações, a única diferença entre Israel e os egípcios, a única diferença entre Israel e Moabe, a única diferença era Deus. A única diferença da fé que nós temos, a única diferença da fé que eu tenho para os demais, a única diferença é Deus. Você olhava no arraial de Moabe, não tinha uma coluna de fogo. Você olhava no arraial de Moabe, não tinha uma serpente ferida, não tinha, ou melhor dizendo, não tinha uma serpente de bronze, não tinha uma rocha ferida. No arraial de Moabe não, mas no arraial de Israel tinha. As denominações têm homens, têm grandes homens. O que nós devemos enfatizar é que Jesus veio ao 7º anjo. E quando ele veio ao 7º anjo, é Cristo vindo à noiva. É o profeta vindo à noiva, porque a Bíblia diz: e o Espírito e a noiva, o Espírito e a esposa. É o Espírito e a esposa. Dizem: vem. O Espírito precisa da boca da noiva. Este Espírito precisou da boca do 7º anjo para dizer: vem. Vão me perdoando, meus irmãos. Ainda não estou muito bem da gripe, não.
Voltemos ao princípio da história. Se Jesus disse: ide e batizai-os no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, e se Pai não é um nome, Filho não é um nome, Espírito Santo não é um nome, então de quem estava falando ele? Quem é Pai, Filho e Espírito Santo? Quem é Pai, Filho e Espírito Santo? Jesus mandou batizar no nome, batizando-as no nome. Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Irmão Branham, mostra. Vá ao princípio do livro, perguntas e respostas número 9, parágrafo 150, e leia-o. Vou ler na genealogia de Jesus Cristo, o primeiro capítulo, verso 18. Agora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Prestem atenção, diz o irmão Branham. Irmão Branham diz: prestem atenção a este postes, vamos chamá-lo Pai. O irmão Branham pegou um objeto e disse: prestem atenção nesse poste, vamos chamá-lo Pai. É o Pai. Ao púlpito, Filho. O irmão Branham apontou para o púlpito e disse: Filho. E a isto, Espírito Santo. Um terceiro objeto, o irmão Branham diz: Espírito Santo. Bem, quem é o Pai de Jesus Cristo? Quem é o Pai de Jesus Cristo? É o Pai ou é o Espírito Santo? Nós sabemos que o Filho é a carne humana, Jesus. Mas quem é o Pai dele? Se existem três, se existe um Pai e um Espírito Santo. Bom, Branham. Bem, quem é o Pai de Jesus Cristo? Deus. Todos vocês estão de acordo? Quem é o Pai de Jesus Cristo? Deus. Deus é o Pai de Jesus Cristo. É o Pai. Melhor assim, né, meus irmãos? Todos vocês estão de acordo? Deus é o Pai de Jesus Cristo. Esse é Deus, o Pai. Este é Deus, o Filho. E este é o Espírito Santo. A irmã Branda vai ler. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Mateus, capítulo 1, versículo 18. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Jesus sempre afirmava que Deus era o seu Pai. E a Bíblia está dizendo que Maria achou-se concebida do Espírito Santo. Vamos ler, irmão Branham. Eu pensei que Deus fosse seu Pai. Eu pensei que ele havia dito que Deus era seu Pai. Então, como pode Deus e o Espírito Santo serem ambos seu Pai, se são duas pessoas diferentes? Duas
personalidades. Que coisa boa, meus irmãos. Eu quero usar a mesma régua. Eu quero usar a mesma fórmula para entender espírito, profeta e noiva. A mesma fórmula que o irmão Branham usou para entender Pai, Filho e Espírito Santo. Se Jesus diz que Deus é o seu Pai, e a Bíblia diz que Maria achou-se concebida do Espírito Santo, ele não pode ter dois pais. Então qual é a revelação? O Pai e o Espírito Santo, o Pai e o Espírito Santo são a mesma pessoa, a mesma personalidade. O Pai e o Espírito Santo são o mesmo. E o Pai, o Espírito Santo, habitou no Filho, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Por isso ele podia dizer, São João capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Ele podia dizer ainda, São João 14, do versículo 16 ao 18, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Jesus está prometendo aos discípulos que Ele vai partir, que Ele regressaria ao Pai. Nós entendemos tudo isso, já nos foi explicado pela mensagem. O irmão Branham disse que era Deus voltando à sua forma original, voltando à coluna de fogo. Então eles ficariam sem a presença do Senhor Jesus. Ele dizia, mas eu vou rogar ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ou seja, Jesus está prometendo que o Consolador que viria sobre eles já o conheciam, e aquele Consolador habitava com eles, morava com eles, convivia com eles. O Espírito habitando no Filho era o Consolador que desceria sobre eles no dia de Pentecostes. Por isso ele tinha que voltar à forma do Pai, à forma da coluna de fogo, para descer no dia de Pentecostes e habitar neles. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Que coisa boa é quando Jesus volta. É um privilégio quando Jesus desce. É um privilégio quando Jesus, mesmo nós, em um estado tão deplorável de mendigância espiritual, Ele não considera e vem a nós. Quantos vão morrer? Quantos vão perecer? Quantos vão se perder sem tomar conhecimento da vinda do Espírito Santo? Quantos estão cantando? Quantos estão orando, clamando pela vinda de Apocalipse 10? Eles não sabem que é Apocalipse 10.
mas eles clamam, e eles não têm o privilégio que nós temos de poder receber esta vinda. E como é que nós recebemos esta vinda? Preste atenção, meus irmãos. Quando é que nós recebemos esta vinda? Quando nós nos identificamos a quem Ele veio. Quando nós nos identificamos com aquele personagem, com aquele indivíduo do qual Ele veio trazer sua palavra. Voltemos aos dias de Ló, porque Jesus disse como foi nos dias de Ló, quando 3 anjos desceram do céu. Ló, em Sodoma, o tipo das denominações, o tipo do mundo evangélico, denominacional, eles receberam um Billy Graham e um Oral Roberts. Mas Abraão, que é o tipo da noiva, o Abraão, que é o tipo da noiva, olha os nomes: Abraham, A-B-R-A-H-M, B-R-A-N-H-M, a noiva real, Abraham. A noiva recebe a palavra, a noiva recebe a coluna de fogo. O terceiro mensageiro não é o William Branham, o William Branham não é o Elohim. William Branham é aquele que foi tipificado em Abraão, que recebe Elohim. Elohim é a palavra. Não é invenção minha. A palavra falada é a semente original, primeira parte, parágrafo 211, 213, 220, 222, 228. O irmão Branham diz: Billy Graham, Oral Roberts e a palavra. Não é Billy Graham, Oral Roberts e William Branham. É Billy Graham, Oral Roberts e a palavra. Um é o Senhor Jesus. Um é o profeta. Um é o Espírito Santo. Eu preciso me segurar, porque a gente nunca tinha percebido isso. Quando é que nós o recebemos? Quando é que ele entra na nossa vida? Quando nós nos identificamos, quando nós somos do grupo daquele que recebeu o Elohim. Nos dias de Ló, se nós fôssemos do grupo de Ló, nós nunca ficaríamos sabendo da aparição de Elohim. Nós íamos nos regozijar com a mensagem de Billy Graham, de Oral Roberts. Mas sendo do grupo de Abraão, sendo do grupo de Abraão, o que o grupo de Abraão, o que o grupo de Branham, o que o grupo da noiva presenciou aquele homem de costas para a tenda, discernindo os segredos do coração de Sara. O que o grupo de Branham presenciou, esta coluna de fogo discernindo os segredos dos corações das pessoas. Quando o irmão Branham, na plataforma, diante de uma pessoa com uma necessidade, ele começava a conversar com a pessoa: irmã, a senhora sabe por que eu estou conversando com a senhora? Eu estou esperando ele. E quando ele chegava, quando a palavra chegava, quando o Elohim chegava, quando Jesus Cristo chegava, o grupo de Abraão regozijava.
Eles não estavam em Sodoma escutando uma mensagem de Oral Roberts. Eles não estavam lá com o grupo de Ló escutando uma mensagem de Billy Graham. Eles estavam com Abraham, com Abraham. Onde a palavra é o principal, onde Jesus é o principal, onde o personagem principal está presente, onde o Salvador está presente. Nós o recebemos quando nos identificamos com isso, quando nós cremos nisso. Então, o irmão Branham concluiu: se Jesus disse que Deus era o seu Pai, e a Bíblia disse que Maria achou-se concebida do Espírito Santo, então o Pai e o Espírito Santo são a mesma pessoa. Então nós lemos na Bíblia o Espírito e a esposa dizem vem. E aí o irmão Branham disse o Espírito, o profeta e a noiva. Aí o diabo, da mesma forma como ele usa Mateus 28:19 para enganar os trinitários denominacionais, ele usa essa citação do irmão Branham para também enganar o povo da mensagem, para colocar o profeta à parte da noiva. Eles botam o Espírito é Jesus Cristo, o profeta é William Branham e a noiva somos nós. Vamos voltar. Vamos ver quem é o Espírito e o profeta, assim como nós vimos quem é o Pai e o Espírito Santo. Parágrafo 77. Oh, meus irmãos, isso daqui, sabe como que eu li? Deixa eu confessar algo para os irmãos. Antigamente eu li essas coisas assim. O irmão Branham está falando, é uma forma poética, é para tentar desvirtuar, assim, né? O irmão Branham é muito humilde, então ele quer dizer que não é ele, quando não era ele. Veja que o irmão Branham diz 77, nós teremos os ungidos dos últimos dias. Eu vou ler o parágrafo 77 e o parágrafo 100. Nós teremos a hora de mostrar os fatos sobre isso. Então, como Elias, o profeta antes disso, e se você for um filho de Deus, você ficará com o profeta desta Bíblia. O profeta desta Bíblia. O profeta que escreveu esta Bíblia. O autor desta Bíblia. O profeta não é um profeta, não é um dos profetas, é o único profeta. Ele é o autor desta Bíblia. Que gancho que eu posso pegar aqui? Porque todo livro tem na capa o nome do autor. E ele só veio revelar o seu nome no finalizar do livro. Não é sobre isso que nós vamos falar hoje, não, né? Se você for um filho de Deus, você ficará com o profeta desta Bíblia. Aí eu li e pensava, claro, o profeta desta Bíblia é William Branham. Se você é um filho de Deus, você vai ficar com William Branham. Não é o que as pessoas pensam, não é o que os irmãos pregam. Quem é o profeta desta Bíblia, irmão Branham? Se você for um filho de Deus, você ficará com o profeta desta Bíblia. É a palavra. O profeta desta Bíblia é a palavra. É outra coisa também que eu não percebia, nós não percebíamos, porque muitas vezes o irmão Branham fala a palavra a gente acha que ele está se referindo ao livro físico, e não é a coluna de fogo. Por quê? Porque nós perdemos o princípio do livro,
Nós até fomos ensinados a menosprezar as mensagens que o irmão Branham pregou antes de 63. Diabo nos roubou o princípio do livro, o princípio da história, o começo de tudo. Nós precisamos ter conhecimento do princípio do livro, do princípio dos acontecimentos. Quando a coluna de fogo, Jesus veio. Quando ele apareceu no rio Ohio, quando o irmão Branham batizava. E não é só passar como se fosse um evento sobrenatural e que aquilo pode acontecer com várias pessoas no mundo. Não! Aquilo é único, exclusivamente e especial a um indivíduo, porque a palavra vem somente a um indivíduo. E todo o inferno está contra isso. Esta é a mensagem de um homem só. Quando a palavra vem ao profeta, quando a coluna de fogo vem ao profeta. A coluna de fogo não veio a Coré, Datã e Abirão. A coluna de fogo veio a Moisés. E eles eram contra aquilo, eles acharam que eles também tinham. E qual é a nossa atitude hoje? Querer ser profeta? Não, eu quero estar ao lado do irmão Branham. Olha que privilégio, olha que privilégio. Ao lado do irmão Branham ao lado da coluna de fogo, tomando uma migalhazinha daquilo que o irmão Branham pregou e ajudando-nos e ajudando o povo com o dom que Deus nos dá para exercer o cargo no quíntuplo de Efésios que coube a nós. Não sou profeta, não sou apóstolo, não sou, eu sou o que sou, eu sou aquilo que Deus quer que a gente seja, então nós vamos fazer aquilo que a gente gosta de fazer, de ler, de compartilhar com os irmãos. Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça para nós cada vez mais entender a mensagem, compreender a mensagem, sermos amadurecidos, porque alguém tem que sair da terra. Alguém tem que cumprir. Seremos arrebatados. Alguém cumprirá esta escritura, porque Paulo viu. Se Paulo escreveu, ele viu o arrebatamento. E se nós não cumprirmos, Deus cumprirá a sua palavra em alguém, porque alguém sairá da terra, alguém será transformado, alguém encontrará com ele nos ares. Mas com toda certeza não será um grupo que não tem conhecimento da sua identidade, não será um grupo que não tem conhecimento da sua identificação. A denominação não poderá ir, porque não conhece os 7 trovões. Laodiceanos não poderão ir, porque pulam e gritam e não recebem nada, porque não conhecem a revelação dos trovões. Como eu disse, a fé de rapto está nos trovões. Apocalipse 10, verso 4, verso 3 e 4. A fé de arrebatamento está na revelação dele. Ele é os trovões. O irmão Branham diz que os 7 selos estão selados com 7 trovões. Os 7 trovões é Cristo. Os 7 trovões é a palavra. Os 7 trovões é a coluna de fogo. Em Apocalipse 10, os 7 trovões é revelado através da noiva. Os 7 trovões é revelado através de William Branham. E eu não me chamo Branham naturalmente, mas eu me identifico com ele. Eu me identifico com isso. Aí está a minha identidade. O irmão Branham diz, ele prometeu colocar o seu nome em uma igreja. Recentemente eu preguei um sermão intitulado que Deus
Ele colocou o seu nome em um lugar. Se pudermos encontrar a igreja, a noiva, onde Ele colocou o seu nome, encontramos o lugar. Colocar o seu nome é colocar a sua palavra. A palavra foi dada à noiva em Apocalipse 10. Sem esta revelação não tem arrebatamento. Quando a noiva souber quem ela é, quando a noiva souber qual é o nome dela, eu estou me preparando, eu estou crendo, preparando forma de falar, certo, meus irmãos? Se você for um filho de Deus, você ficará com o profeta desta Bíblia. É a palavra. 77, agora parágrafo 100. O Espírito Santo, olha o que o irmão Branco está dizendo, parágrafo 100. Eu também li isso aqui, eu menosprezava, que Deus me perdoe, porque eu disse, o irmão Branco está poetizando aqui. Não é o Espírito Santo, ele quer tirar de cima dele a responsabilidade e jogar no Espírito Santo a responsabilidade. Tão humilde que ele é. O irmão Brana não estava querendo parecer humilde, não. O irmão Brana está dizendo, o Espírito Santo é o profeta desta hora. O Espírito Santo é o profeta. O Espírito e o profeta são o mesmo personagem. O Espírito Santo é o profeta desta hora. Eles são um. O Espírito, o profeta e a noiva. O Espírito Santo é o profeta desta hora, diz irmão Brana, parágrafo 100, os ungidos dos últimos dias. Então não são três personagens, porque o Espírito Santo é o profeta. O Espírito Santo e o profeta são um. E a noiva, a noiva é a carne. A noiva é o corpo que o profeta vem habitar. A noiva é a carne que o Espírito vem habitar, que o Espírito vem encarnar. Mais uma mensagem. Deus guarda a sua palavra. Olha, meus irmãos, 7 de abril de 1957, parágrafo 142. Também, olhando com maus olhos, interpretativo, veja o que o irmão Brana diz: nós temos o profeta de Deus. Aí todo mundo pensa assim, claro que nós temos o profeta de Deus, o irmão Brana. Não é isso que o irmão Brana está dizendo. Olha, o irmão Brana diz, deixa aqui, nós temos o profeta de Deus. Nós temos o profeta de Deus. O irmão Brana não está falando dele, não. Vamos ler o restante do parágrafo. Nós temos o profeta de Deus, nós temos a palavra de Deus, e nós temos o anjo de Deus. Ele está dirigindo esta igreja exatamente como ele a guiou naqueles dias, e não se apartava de diante deles. Durante a noite a coluna de fogo, e durante o dia aquela coluna de nuvem. Nós temos o profeta de Deus, a coluna de fogo. Nós temos a palavra de Deus, a coluna de fogo. Nós temos o anjo de Deus, a coluna de fogo. Ele, não é eles. Ele, eu nem tinha percebido isso. O profeta de Deus, o anjo, a palavra de Deus, tudo é Ele, meus irmãos. Olha aqui, Ele, coisa boa. O profeta de Deus, a palavra de Deus, o anjo de Deus, Ele está dirigindo esta igreja exatamente como Ele a guiou naqueles dias. Isso é exatamente correto. A palavra de Deus está diante de nós. Aí a gente pensa que é a Bíblia. O irmão Branco está dizendo, a palavra de Deus está diante de nós. É a coluna de fogo.
Olha, meus irmãos, exatamente o que o irmão Branham diz na mensagem surgida dos últimos dias, parágrafo 100. O profeta de Deus é o Espírito Santo. O profeta de Deus é o Espírito Santo. Então, voltemos a Laodiceia 162. O que ele diz, como é que o irmão Branham diz? Louvado seja Deus para sempre. Sim, atentem para o profeta autenticado de Deus. Que aparece nesta última era. O que ele diz, olha, o que o profeta de Deus diz da parte de Deus, o que ele diz da parte de Deus, a noiva dirá. O que ele disser, a noiva dirá. O Espírito e o profeta e a noiva estarão dizendo a mesma coisa. E aquilo que eles disserem já terá sido dito pela palavra. Agora, meus irmãos, preste atenção. Eles estão dizendo agora. O Espírito, o profeta e a noiva estão dizendo agora, eles estão falando agora. O Espírito, o profeta e a noiva são um. Estão dizendo agora, não seria para o futuro. Não seria para um tempo depois da manifestação do profeta que surgiria uma noiva. Eles estão dizendo agora: retirai-vos do meio dela agora e permanecei separados. Porque diz a Escritura, o Espírito e a esposa, ou seja, a palavra e a noiva, a coluna de fogo e brana, dizem: vem. Bondoso Pai Celeste, obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor alimenta as nossas almas e o Senhor é o pão que nos satisfaz. Não encontramos satisfação em nenhum outro lugar senão no Senhor. O Senhor é a nossa porção. Nós não temos nada que nós podemos nos jactanciar, não temos riquezas, não temos grandes coisas, e não estamos dizendo isso como se fosse uma reclamação. Não, Pai, isso até é bonito, é lindo, porque mostra que o Senhor não mudou, o Senhor continua na simplicidade. Ajuda-nos a permanecermos na Tua vontade, crer sempre na Tua palavra. Nunca permita, Senhor, que a Sua mão solte-se da nossa, para que não nos percamos ao longo da jornada. Te pedimos, Pai, abençoa os meus irmãos por todas as partes do Brasil, do mundo, nossos companheiros, amigos, salvos também, assim como nós. Obrigado pela vida de cada um, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, me perdoe, eu estou passando por uma gripe muito terrível e a minha voz até recuperou um pouco, mas ainda comecei a soltar tudo e às vezes tossi um pouco, né? Deus abençoe, meus irmãos. Pastor Gediels, muito obrigado. Deus te abençoe, pastor. Um abraço forte. Em qualquer hora dessa eu vou ligar para o senhor para nós conversar um pouco, mas eu sem voz, eu não consigo, né? Deus abençoe o senhor, meu irmão Marcelo, irmão Rodolfo, irmão Silmar Acosta. Deus abençoe esse irmão, acho que é lá do Mato Grosso, né? Deus te abençoe, meu querido. Deus te dê graça, saúde. É um pregador, um trabalhador também. Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe o senhor e sua família.
um amigo do Facebook, né? Um irmão. Deus abençoe, meus irmãos. A irmã Eunice Braga, a Lene Quadros, a irmã Edilson, a irmã Zenilde, Alexandro e a irmã Raquel lá em Doutor Maurício Cardoso, né? Deus abençoe a irmã Edna Carvalho, o irmão Sérgio Campão, ali em Alvorada, né? Deus abençoe meu amigo Daniel Siqueira também. Meus irmãos, muito obrigado por tudo. Até a próxima oportunidade, se assim Deus permitir. Quem sabe no sábado estaremos melhor. Amém? Deus abençoe. Obrigado sempre pelas orações. Muito obrigado. Deus vos recompense.